Muito bom dia. Temos o prazer de nos voltarmos a reencontrar para um tempo de culto e adoração ao Senhor. Nosso desejo é que Deus, através da sua palavra, possa falar aos nossos corações, nos possa confortar e possamos sentir que continuamos unidos, ainda que possamos estar fisicamente separados, vós em vossas casas, eu na minha casa, nós estamos juntos na presença do Senhor. Muitas bênçãos. Nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão pelo dia. Muito obrigado pela semana que nos deste. Muito obrigado pela tranquilidade que trouxeste aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tens avivado dia após dia com a tua presença, a esperança em nossos corações. Obrigado pela tua igreja espalhada em todo o mundo. Oramos por ela, pedindo para todas as famílias, para todos os irmãos e irmãs, a tua bênção, a tua proteção. Como pedimos também pelos nossos amigos, para que tu os possas abençoar. Eles também estão no nosso coração e nas nossas preocupações. Por isso nós os levamos junto de ti, pedindo-te também para eles as tuas bênçãos. Te queremos pedir pela tua palavra, te queremos pedir que os hinos que vamos cantar sejam sentidos no nosso coração e expressem também da nossa parte gratidão, um verdadeiro louvor que sai de um coração contrito, onde o teu Espírito está presente. Nós te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Tens nos seus braços.
Olá, queridos amigos, olá, irmãos, olá a todos aqueles que nos estão a ver pela primeira vez. Hoje queria falar-vos de vida, porque vida é esperança e nós estamos todos numa altura de confinamento e por isso hoje achei que era bom fazer este vídeo cá fora. Porque é muito importante nós valorizarmos a nossa liberdade e a nossa natureza. Jesus, na última celebração que fez, cantou um hino e realmente é muito importante nós podermos orar, louvar a Deus cantando. Eu gosto muito de uma cantora que é a Marisa e por isso eu gostava de vos fazer lembrar um tema que ela canta que diz: o tempo não para, e diz assim: eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei que o tempo não para, o tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. E por vezes nós só valorizamos o que estamos a passar neste momento quando o tempo que estava a passar por nós não estava a parar. Nem nós nos estávamos a perceber do que se estava aqui a passar e não estávamos a valorizar as maravilhas que nós tínhamos todos os dias e que por vezes eram dadas como adquiridas. Hoje é dia de esperança e por isso é que eu estou aqui a falar convosco, para podermos parar, para pensar, que realmente apreciar o bem que Deus nos dá, que é a natureza, o cantar dos passarinhos, o vento que toca na nossa pele e podermos valorizar realmente aquilo que temos e sermos gratos todos os dias. Aprendermos a valorizar a natureza da mesma forma que já em Mateus fala sobre a beleza dos lírios. Hoje é um novo tempo e como é um novo tempo, eu gostava que orássemos todos e que orássemos pelas nossas famílias, pela amizade, principalmente daqueles que às vezes ou nos ferem de alguma forma e nós temos que ter os corações realmente abertos para poder esquecer e poder continuar e no dia em que nós sairmos das nossas casas deste confinamento, podermos abraçar e amar e dizer desculpa aquilo que eu te disse ou és bem recebido. E por isso eu gostava, acima de tudo, pedir uma oração por essas pessoas, mas pedir uma oração por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Há um texto muito bonito que diz, de Jeremias, num texto de Lamentações, em que diz: o Senhor é bom para todos os que confiam nele, o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Orem. Obrigada e fiquem bem.
Saí, Senhor, e lá fora os homens saíram. Iam, vinham, andavam, corriam, as bicicletas corriam, os automóveis corriam, os caminhões corriam, a rua corria, a cidade corria, todo o mundo corria. Corriam todos para não perderem tempo. Corriam no encalço do tempo para não perderem tempo, para ganharem tempo. Até logo, doutor. Desculpe-me, mas não tenho tempo. Passarei outra vez. Eu não posso esperar mais. Não tenho tempo. Termino aqui esta carta porque não tenho tempo. Eu queria tanto ajudar-te, mas eu não tenho tempo. Desculpa, eu não posso aceitar por falta de tempo. Eu não posso refletir, nem ler. Eu ando assoberbada. Eu não tenho tempo. Eu gostaria de orar, mas eu não tenho tempo. Compreendes, Senhor? Nós não temos tempo. A criança está a brincar, ela não tem tempo agora, mais tarde. O estudante tem os seus deveres para fazer, não tem tempo, mais tarde. O universitário tem lá as suas aulas e tanto, mas tanto trabalho, ele não tem tempo, mais tarde. O rapaz que pratica desporto não tem tempo, mais tarde. E o que casou? Há pouco tempo, ele tem a sua casa, deve organizar a sua casa, ele não tem tempo. Mais tarde, o pai de família tem os seus filhos, não tem tempo. Mais tarde. E os avós têm os seus netos, eles não têm tempo. Mais tarde. Estão doentes, precisam tratar-se, mas não têm tempo. Mais tarde, estão à morte e não têm. Tarde demais, não têm tempo. Assim correm todos os homens atrás do tempo, Senhor. Passam correndo pela terra, apressados, atropelados, sobrecarregados, enlouquecidos, assoberbados e nunca chegam a tempo. Falta-lhes tempo. Apesar de todos os esforços, falta-lhes tempo, falta-lhes mesmo muito tempo. Com certeza, Senhor, erraste a fazer os cálculos. Há um engano geral. As horas são curtas demais, os dias são curtos demais, as vidas curtas demais. Tu que estás fora do tempo, Senhor, sorris ao ver-nos assim, a brigar com o tempo. E tu sabes o que fazes, tu não te enganas quando distribuis o tempo aos homens e a cada um dás o tempo de fazer o que queres que façam. Mas é preciso não perder tempo, não esbanjar o tempo, não matar o tempo, porque o tempo é um presente que tu nos dás, é um presente perecível. Um presente que não se conserva. Eu tenho tempo, Senhor. Tenho todo o meu tempo. Todo o tempo que Tu me dás. Os anos da minha vida. Os dias dos meus anos. Os minutos dos meus dias. São todos meus. Ajuda-me a preenchê-los tranquilamente, calmamente, mas a preenchê-los inteirinhos para os dar a Ti. Que da água sem sabor faças um vinho generoso, como outrora fizeste em Caná para as bodas humanas. E neste dia, Senhor, eu não te peço que me dês o tempo de fazer isto e depois aquilo. Eu peço-te apenas, Senhor, que me dês a graça de fazer conscienciosamente, no tempo que Tu me dás, aquilo que Tu queres que eu faça. Queridos irmãos e amigos que estão a assistir a este culto do dia 26 de abril, ainda neste período de confinação aos nossos espaços, aos nossos lares,
As duas palavras que hoje mais se ouvem é a palavra incerteza e a palavra esperança. Incerteza efetivamente tem a ver com o nosso estado de espírito quanto ao futuro. A esperança tem a ver com aquilo que nós aguardamos que aconteça. Nós, os crentes, e haverá da parte desse lado várias pessoas a ouvir a mensagem, a ouvir o texto bíblico falar. Uns serão crentes tendo conhecimento do texto bíblico, outros não terão o mesmo conhecimento do texto bíblico. Mas a palavra esperança é uma palavra-chave para nós, os que cremos, os homens e mulheres de fé, que creem nas promessas da palavra de Deus. Nós hoje escolhemos Abraão como exemplo de fé, porque também ele, no seu tempo, foi colocado perante desafios tremendos. Nós encontramos em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo número 17, será a nossa primeira leitura, e a segunda será em Romanos, capítulo 4. Em Gênesis 17, versículo 1 a 5, diz assim: Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre ti e mim, e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, é esta a minha aliança contigo. Serás pai de muitas nações. Abraão, com 100 anos, quase 99, Deus faz-lhe a promessa de ser pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abraão, mas Abraão será o teu nome, pois serás pai de muitas nações, por pai de muitas nações te tenho posto. Em Romanos, no capítulo 4, versículo 17 ao versículo 21. E nós vamos ser desafiados a viver no ano 2020, perante este tempo de crise, uma esperança inabalável no Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica dos mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. O qual, em esperança, portanto Abraão, creu contra toda a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência, como as areias do mar. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o cumprir. Aquele que tinha feito a promessa, Deus, era poderoso, suficientemente poderoso para cumprir a promessa. E aqui descansou Abraão. Ora, nós vivemos numa sociedade em que não sabe esperar. E nós poderemos nos interrogar logo no início como é que nós podemos definir esperança numa sociedade da pós-modernidade como a nossa, na qual estamos inseridos, que é uma sociedade impaciente e que desespera quando tem que esperar um dia, uma semana, um mês e muito menos um ano. Que significado terá a palavra esperança para a sociedade do século XXI? Ou para a própria Igreja? Para os irmãos, irmãs e todos os que estão em vossos lares ouvindo, meditando, aferindo os textos bíblicos neste preciso momento. Abraão esperou 25 anos até ao momento em que Deus cumpriu a sua promessa. Desde que partimos de Gênesis capítulo 12, quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que te mostrarei. E prometeu abençoá-lo.
Deus vai mudar o seu calendário para ele se poder encaixar na nossa noção de tempo, ou manter o nosso padrão de esperança. Ou precisaremos de nós, de ter uma esperança semelhante à esperança de Abraão. Ainda que para nós, seres humanos, pareça impossível, se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Se Jesus nos disse, não te deixarei nem te desampararei, e estamos agora a citar as palavras de Yahvé a Josué, mas serei contigo em toda a etapa até à conquista da terra prometida, o mesmo Jesus nos prometeu a nós. O século XXI, o século da pós-modernidade, é o século da produção de desesperados. Vivemos uma cultura de desesperados. Todos vivemos desesperados. Antes da pandemia, a sociedade era desesperada. Era uma sociedade supersónica, em que antes de pedir alguma coisa, já deveria estar feito. Ora, este tempo de espera está a contrariar todo o nosso pensamento, a nossa forma de estar, ou todo o sistema que tem conduzido a sociedade pós-moderna. A fé cristã é a única que tem resposta para este tempo de impaciência e de incerteza. Porque Deus é um Deus de certezas. E através da sua palavra, nós sabemos que Deus traçou um caminho, que até um final nesse caminho, para nós e para a sua igreja. A paciência tem de contrariar a nossa época, a paciência cristã, bíblica, que nasce de uma fé alicerçada nas promessas de Deus. Ela vai contrariar a forma de estar da nossa própria sociedade, porque estamos a viver a época do fast food. Tudo está pronto. De uma comunicação virtual, de uma internet de banda larga, um WhatsApp. Alguém pode estar numa aldeia perdida de África e nós estamos em comunicação, acompanhando tudo. Mas neste momento, tudo está a contrariar a sociedade que nós produzimos, é a sociedade da velocidade de cruzeiro. Deus parou a sociedade da velocidade de cruzeiro. Encerrou-nos todos em casa. E muitos governantes vivem sobre a incerteza do que será o futuro. E fazem promessas não sabendo se podem cumprir ou não, porque não sabemos o resultado final. Mas nós precisamos de descansar sobre a proteção divina. Não desistas, não fiques desesperado enquanto esperas as respostas, porque Deus vai responder às tuas orações. O que nós poderemos afirmar com toda a certeza e convicção é que o pós-pandemia será um tempo de alegria. Haveremos de correr com os nossos netos no jardim, haveremos de conviver com os nossos irmãos em Cristo na casa de oração, haveremos de cultuar com alegria e de mãos dadas e haveremos de nos abraçar no final do culto, para a nossa alegria. Haveremos de visitar os nossos amigos. Voltaremos a nos encontrar com os nossos familiares que estão longe. E iremos valorizar tudo de uma maneira mais profunda, mais própria, mais pessoal. A vida de Abraão é um livro aberto no qual lemos história e aprendemos a ter esperança. Esperança e paciência. Não é fácil para nós, no século XXI, sermos pacientes e termos este tipo de esperança. Na sociedade de hoje, na sociedade que defende a eutanásia, Abraão era um condenado à morte. Na história de Deus, Abraão é um homem na vida de quem Deus irá realizar coisas maravilhosas. Então a paciência, a esperança é comum a todos nós, independentemente da idade em que nós estamos. Tem esperança aqueles que esperam. As pessoas de esperança hoje é aquele
que crê que Deus é poderoso para cumprir as promessas que nos fez. Partindo de Abraão, o que é que Deus prometeu a Abraão? Primeiro, nós notamos que Deus chama Abraão quando nós estamos a querer desistir de viver. Reparem. Quando nós já estamos reformados, e pela idade Abraão, se fosse um cidadão português, ou de uma outra parte do mundo, que tivesse um sistema de saúde e de reforma, ele estava aposentado. Quando ele estava nessa idade de estar aposentado, segundo os conceitos e parâmetros da nossa sociedade, Deus fala e lança-lhe um desafio que é o maior desafio da sua vida. Possivelmente, Deus pode ter para mim, daqui a uns anos, e quando for mais velho, o desafio da minha vida. Não significa que eu já tenha vivido o desafio da minha vida ou que tu tenhas vivido o desafio da tua vida. Mantenha a tua agenda aberta. Deus pode fazer coisas muito grandes e maravilhosas na tua vida. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Até aqui, Abraão não tem nenhuma esperança de ser pai. Pelo menos não se revela no texto, ou em qualquer texto, que houvesse neste momento alguma esperança no coração de Abraão que fosse pai. Deus está a prometer aquilo que não lhe vai dar? Ou está a prometer a Abraão uma coisa que não vai acontecer? Não. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Obedeceu. Ora, qual seria a expectativa que estava no coração de Abraão? No versículo 4 diz assim: e foi logo com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Quando Deus o chamou, Abraão tinha 75 anos. Para fazer a viagem da sua vida. Uma ida sem retorno. Um sítio onde não tinha casa para habitar. Não tinha um mapa para seguir. Não sabia o que era o dia de amanhã. É um panorama que pode, de certa forma, nos ajudar a nós, neste momento de pandemia, quando nós estamos em casa, e temos tempo para refletir. Às vezes estamos animados, outras vezes estamos desanimados. Algumas vezes temos uma perspectiva muito positiva do futuro, outras vezes ficamos desanimados, porque pensamos que não há futuro. E o que nós podemos dizer com certeza é que há futuro. A sociedade passará, depois da pandemia, do Covid-19, nós passaremos por provações cósmicas ainda piores do que esta. Basta terem atenção os textos bíblicos e não os esquecer. Quer o chamado sermão profético de Jesus, na parte final do livro de Mateus, quer o livro de Apocalipse, que também foi escrito para o nosso tempo. E tem uma mensagem para o final dos tempos. E são tempos de muita aflição. Se é verdade que depois do Covid-19, desta pandemia, há esperança, há vida, há futuro, possivelmente desafios maiores virão sobre a sociedade. Talvez no tempo dos nossos netos. Abraão tinha 75 anos. Aceitou. Esperou pacientemente. Passaram muitos anos. Ele já tinha 75 anos, ainda tem que esperar mais 14 anos. Até novamente ouvi Deus falar-lhe. Tinha 99 anos depois. Tu serás pai de uma grande nação. De 75 a 99 há um período muito grande. E se alguém, nós, no lugar de Abraão, poderíamos pensar:
Foi-me feita uma promessa aos 75, tenho 99, não foi cumprida, passou o tempo. Porque neste plano de Deus, encaixo eu e encaixa Sara nesta promessa. Sara passou-lhe o tempo de ser mãe. Fisicamente falando, ela adormeceu. Quem poderá despertar o ventre de Sara para me dar um filho que será constituído um ponto de partida para o cumprimento da promessa de Deus? Eu penso que nós não aceitaríamos. Seria muito difícil. E desanimaríamos muito através do tempo. Sara perdeu a paciência. Não soube esperar. É um exemplo negativo daquilo que nós não devemos fazer. Porque se não soubermos esperar, só fazemos trapalhada, asneira. Só cavaremos para nós abismos. E reparem, nas dúvidas de Sara, porque ela já não acreditava. Sara não acreditava. Disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem pedido de gerar. Toma a minha serva, porventura terei eu filhos dela. E Abraão ouviu a sua voz. E conhecemos a história. De Agar nasceu um rebento a Abraão, que não era o da promessa. Nasceu Ismael. Mas Sara não é o único exemplo que nós encontramos das Sagradas Escrituras de alguém que não sabe esperar. Como na nossa vida encontraríamos momentos em que poderíamos escrever no nosso diário: eu não soube esperar. Eu não dei atenção à palavra de Deus. Eu precipitei-me. Saul desesperou enquanto esperava pela chegada de Samuel para sacrificar ao Senhor. E esperou 7 dias. 7. Saul esperou 7 dias até à chegada de Samuel. Nós já estamos em casa há mais de um mês. Esperemos que não estejam desesperados como Saul. Esperou 7 dias até ao tempo de Samuel, que Samuel tinha determinado. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Precipitação. E quando nós não sabemos esperar, precipitamos fazendo o que não devemos fazer, dizemos o que não devemos dizer e tomamos rumo para a nossa vida que não devemos tomar. E reparem este texto. Quando Saul ouviu estas palavras de Samuel, deve ter caído por terra e chorado amargamente. E sucedeu que, acabando ele de oferecer holocaustos, eis que Samuel chegou e dialogou com Saul e lhe disse: foste imprudente. E reparem agora a mensagem do Senhor para Saul. Hoje o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul, começaste uma dinastia, começou contigo e acaba contigo. O teu filho não será rei sobre Israel. Arruinaste tudo pela tua impaciência que te levou a fazer o que não era legítimo fazer. Abraão recebeu a promessa de ser pai de nações sem ter descendência e creu. Abraão tinha um nome, mas não tinha filhos para continuar o nome. Ele tinha a promessa, mas não estava materializada. Ela não se tinha realizado. Enquanto esperava que Deus cumprisse a sua promessa, e passaram anos, no final da sua vida, onde tudo era impossível. A sua idade era avançada. Passou
o teu tempo. Muitos de nós desistimos antes do tempo porque estamos numa cultura em que dizem que passou o nosso tempo. Hoje pertencemos ao grupo dos cotas. É o melhor da vida. Também não queremos ser jovens, já passámos a juventude, nem nos comportar como jovens, porque amadurecemos espiritualmente, fisicamente e no conhecimento também. Então, temos que marcar uma diferença aqui. A esterilidade de sua esposa era uma outra barreira. Ela tinha uma idade muitíssimo avançada. O seu corpo já tinha sido adormecido há muito, muito tempo, há décadas. A demora de Deus em concretizar a promessa. Podia criar desânimo. Podia. Eu não estou a dizer que criou no coração de Abraão alguma falta de esperança, algum desespero, alguma ansiedade. Poderia haver alguma ansiedade. É normal, é legítimo, é humano. Uma ansiedade controlada pela fé, como nos diz a carta aos Hebreus, e pela esperança, que é o estado de espírito que nos leva a manter a calma e a tranquilidade. E é esta esperança, é este estado de espírito para o qual apelamos que os irmãos e amigos possam encontrar em Cristo neste tempo de tamanho desafio. A escolha precipitada de Agar não foi a melhor. E nós não nos podemos precipitar neste tempo, mas saber esperar. A seu tempo, Deus vai ajudar-nos a ultrapassar esta situação e esta dificuldade. Nós estamos num momento em que iremos escrever a história que é a nossa própria história, a história da nossa geração, a história daquilo ao qual estivemos sujeitos e como enfrentámos, não digo estoicamente, mas digo com espírito cristão, de responsabilidade, de fé e esperança, aquilo que Deus vai fazer na nossa geração e no nosso tempo. É tempo de esperança. Ter esperança que não desespera é possível para aquele que crê no Deus das grandes transformações. No Deus dos milagres, no Deus do impossível. E o Deus do qual vos estamos a falar é o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe e do nada chamou à existência todas as coisas. Há muitos outros exemplos de paciência, de coisas vulgares, vulgaríssimas. Jacó, o neto de Abraão, esperou por Raquel 7 anos, por quem tinha trabalhado. Sendo ele enganado, esperou mais 7 anos, no total 14. Qualquer jovem tinha desistido e encontrado uma outra noiva. Mas Jacó manteve-se preso àquilo que achava que eram sinais claros do seu coração. Sinais de Deus. Raquel. Não era um cismático. Podemos dizer, era um sonhador. Era mais que um sonhador. É um homem que Deus estava a conduzir. E o saber esperar é uma virtude extraordinária que o homem do século XXI, e nós em particular, precisamos de nos recriar nela. Alguém passaria 7 ou 14 anos depois, mais 7, à espera de alguma coisa? Hoje, troca-se por coisa menor. Nem precisamos de 7 anos. Precisamos de alguma coisa que contrarie a nossa forma de pensar ou a nossa forma de ser e baixamos os braços e fugimos e vamos embora. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Mais tarde, porque os homens são pacientes, a vida não nos traz somente um teste à paciência. A vida traz-nos muitos testes à nossa paciência.
E Deus trouxe-nos agora este teste à paciência. Já nos tinha trazido outros testes antes. E depois de junho, julho, agosto, até ao final do ano, muitos outros testes para a nossa paciência. E para o ano, novamente, estaremos expostos a este desafio. Durante 20 anos, Jacó não soube do paradeiro de um filho que ele amava muito, chamado José. A notícia que os seus irmãos, os irmãos de José, lhe trouxeram, foi uma notícia aflitiva. José tinha sido morto por uma fera. Não existia mais. E Jacó passou 20 anos sem saber de seu filho. 20 anos. E diz-nos um outro texto extraordinário das Sagradas Escrituras o seguinte: subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai. Estamos a falar dos irmãos de José. Então lhe anunciaram dizendo: José ainda vive e também é regente, administrador de toda a terra do Egito. O seu coração desmaiou. A notícia era grande demais. Um filho dado como morto está vivo. Diz o texto: pois não os acreditava. Não os acreditava porque tinham sido os meninos que lhe mentiram, os filhos que lhe mentiram no início, em relação à situação de José, que ele tinha sido consumido, morto, por uma fera. Os impossíveis. É só para nós vermos o que Deus poderá revelar-nos para daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, ou durante o ano 2020. O que é que Deus nos vai reservar? Quais são as surpresas ainda? Surpresas agradáveis pelas quais nós passaremos. Este tempo é um tempo em que nós descemos do nosso pedestal e nos mantemos ao nível da terra. Para, a partir daqui, caminharmos ao lado um dos outros. Porém, havendo-lhes ele contado todas as palavras de José, que José lhe tinha falado, e vendo ele os carros que José enviava para os levar, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Amanhã, perante notícias de grandiosidade como esta ou semelhantes a estas, que Deus enviará à nossa vida, será tempo de reviver, de revigorar as nossas forças e energias físicas e espirituais. Quanto tempo temos de esperar para que esta pandemia passe? Quanto tempo? Não interessa. Ainda não temos resposta. Também não nos preocupa. Deus dará a resposta a seu tempo. O importante é que nós possamos estar sobre as asas do Senhor. Como esperaram os filhos de Abraão em tempos de dificuldade e de fome, quando estavam ligados a seu pai? Quantos anos tenho eu de esperar para que Deus restaure da cinza os meus sonhos? Quanto tempo tenho eu de esperar para voltar ao meu posto de trabalho? Ao convívio com os meus colegas? À normalidade da vida? Levar os meus filhos à escola? Ir buscar os meus filhos à escola? Passear com a minha família no jardim? Ou ir ao encontro de alguma família amiga? A esperança, Romanos 4,18, sobre a lógica da esperança. E nem sempre as coisas têm lógica. A fé vai além da lógica humana. E o apelo que nós encontramos hoje é ir além da lógica humana. A esperança creu contra a esperança. Mesmo que não haja esperança no mundo, nós vivemos com esperança. Uma coisa é a esperança do mundo, uma outra coisa é a nossa esperança. O mundo, haverá dias que ficará sem esperança, porque não há.
Mas nós, os crentes, os que cremos, os que dependemos de Deus, os que vivemos para Deus, os que partiremos para Deus, nunca seremos órfãos de esperança. Nunca. Em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Há muitos outros exemplos, muitos outros apelos. E a palavra esperança, ou o conceito de esperança, no sentido bíblico, ele é extraordinário. Nós percorrimos toda a palavra de Deus, todas as Escrituras, exemplificando, ilustrando, encontrando, para a aplicação da nossa vida, energia espiritual extraordinária. Mas nós só queremos terminar com um texto, uma pequenina oração. E o que nós precisamos fazer neste tempo de dificuldade e perante este desafio é não desanimarmos e dobrarmos o nosso joelho em oração. A tempo e fora de tempo é tempo de orar e renovar as nossas energias. É a oração de Abacuque. Há muitos textos bíblicos que falam de momentos amargos, tristes, difíceis para o povo de Deus, mas todos eles foram ultrapassados. E diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que muita coisa aconteça nos nossos dias e possa acontecer, ainda que eu passe por aflições, ainda que o meu frigorífico tenha muito pouco alimento, eu exultarei, eu me alegrarei no Senhor, que me ensinou e me recriou, reproduzindo em cada dia estas palavras: dá-nos o pão nosso de cada dia. E o Senhor não nos faltará, neste tempo de crise e desafio, com o pão nosso de cada dia. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ajude a esperar, a ter esperança e a sermos pacientes. Que o Senhor vos abençoe, a vós, a vossas famílias, às vossas igrejas, às vossas cidades. Muitas bênçãos. Jesus, Salvador, Senhor, não há como tu. Todos os dias quero louvar o teu maravilhoso amor. Conforto, minha torre de refúgio, em cada sopro, tudo que sou, que nunca
te amarei, ficarei firme assim. Nada se compara às promessas que eu tenho. Canta ao Senhor toda a terra e céu, poder, majestade e louvor para o Rei. Montanhas curvam-se, o mar a rugir ao som do teu nome. Eu canto alegre a obra das tuas mãos, sempre te amarei, ficarei firme assim. Nada se compara às promessas que eu tenho. Nada se compara às promessas que eu tenho. Nada se compara às promessas que eu tenho em ti. Queridos irmãos, muito obrigado pelo privilégio de terem estado conosco nesse tempo de adoração, nessa experiência de culto. Quero te convidar a orar para nós juntos encerrarmos esse tempo e aproveita o restante do dia, da semana, com a tua família, com os teus. Vamos juntos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi poderosa aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor falou conosco. Ó Pai, te pedimos por todas as famílias que estão espalhadas por dezenas, centenas de casas e que também são a igreja onde estão. Abençoa, Senhor, os teus servos, abençoa aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão a passar por momentos difíceis nesse tempo. Que o Senhor nos ajude a sermos luz do mundo, a sermos sal da terra. Que o teu Espírito Santo possa dar o consolo, o encorajamento, a força necessária para olharmos com esperança. É disso, ó Pai, que nós precisamos. Através dos teus servos, da história da tua palavra, tiveram esperança em tempos difíceis e não desfaleceram. E nós pedimos que também a nossa fé não venha desfalecer e nem a nossa esperança nesse tempo. Obrigado por tudo. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que Deus vos abençoe e vos dê uma excelente semana na presença dEle.